Olha, hoje é celebrado o Dia Mundial da Voz e não só os profissionais da voz, seja professores, apresentadores, radialistas, entre outros, mas toda pessoa deve cuidar da voz, né? E agora nós vamos ouvir uma autoridade no assunto, uma fonoaudióloga que vem aqui para puxar a orelha minha e de todos nós que não estamos cuidando da voz, não é isso, Virgínia? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Virgínia, fala um pouco para a gente da importância, principalmente a longo prazo, desse cuidado com a voz, né? Bom dia a todos de casa também. Eu gostaria de falar, primeiro, que eu estou muito feliz em estar aqui no Dia Mundial da Voz. O dia 16 de abril é um dia que é comemorado para que a gente possa dar atenção à nossa voz, mas também para falarmos de cuidado. É importante termos cuidado ao longo da nossa vida para que a nossa voz se mantenha com saúde do início dela, na fase ainda da infância, da primeira infância, até a senilidade. Então, temos que fazer os cuidados de maneira contínua, constante e contínua. Virgínia, a gente fala muito sobre os bons hábitos, né? Dormir bem, beber bastante água, né? A gente fala muito do que fazer para cuidar da voz. Mas e os maus hábitos? O que a gente costuma fazer no dia a dia que vai prejudicar a nossa voz? Muitas coisas. Por exemplo, tossir em demasia, gargalhar de forma muito alta. Tossir bastante acaba fazendo um fonotrauma e gargalhar de forma muito alta, exageradamente também. Mas existem outras coisas, como pigarrear, falar muito alto, gritar. Tudo isso pode ofender, fazer com que nossa voz perca qualidade, com que nossa voz possa ficar rouca e até mesmo ter uma patologia, porque existem algumas patologias que basta um tipo de agressão de uma única vez e causar essa patologia. Você tocou num ponto importante, né, que quando vem o problema, em geral, a grande maioria da população vai se automedicar e isso pode se tornar um problema maior ainda, né? Claro, porque a rouquidão, assim como sintomas de falha e etc., eles são sintomas, ou seja, eles estão ali mostrando que é um estado de alerta, que você precisa ter atenção para melhorar a sua voz, para cuidar da sua voz. É importante que sempre que você sentir alguma mudança na sua voz, alguma questão vocal que está lhe atrapalhando, procurar um profissional para a partir daí fazer o acompanhamento de forma correta. Porque nem sempre é o medicamento a solução do problema. Verdade. E assim, até mesmo quando existem casos de cirurgia, outro dia eu tive um paciente que eu atendi ele no pré-cirúrgico, ele fez a cirurgia, depois eu atendi ele no pós-cirúrgico. Nesse momento, foi possível que a otorrino visse o quanto tinha diminuído a lesão e como diminuímos bastante a lesão, isso significa que ela precisaria de uma área menor para retirar. Então, isso ajuda, facilita. Por isso é necessário o acompanhamento com fono, tanto antes ou depois das cirurgias, assim como quando são casos que não são cirúrgicos. Virgínia, você trouxe agora um fator muito importante, agora vai entrar na sua área especificamente, né? A gente falou aí de intervenções cirúrgicas, mas da importância do fonoaudiólogo antes e depois desse processo. O que é que ocorre lá no tratamento fonoaudiólogo com o paciente? Nesse caso de cirurgia? Não, em casos específicos, por exemplo, de eu ter um cuidado especial com a voz. Você vai trabalhar treinamentos vocais? O que é trabalhado com o fonoaudiólogo? Muitas coisas. Eu costumo dizer que vai variar, vai depender do que cada um necessita. Você, que é um profissional da voz, possivelmente o que eu necessitaria trabalhar com você? Além das questões voltadas para a parte respiratória, articulação e tudo, para melhorar, que você já fala muito bem. Obrigado. Mas sempre podemos melhorar. Também termos cuidado e trabalhar, fazer com que essa estrutura consiga fazer uma malhação e assim ela consiga ter resistência. Você vai para a academia, você malha todo dia, seu corpo acaba tendo uma resistência para muitas coisas. Então, da mesma forma, eu preciso utilizar isso dentro da minha região vocal, que é onde eu tenho uma prega vocal, na região laríngea, para que essa estrutura esteja apta a realizar uma grande demanda vocal. Então, eu faço um trabalho de treinamento para conseguir ter resistência. E agora vamos falar um pouco sobre a alimentação. Tem alimentos que podem ajudar ou prejudicar a voz? Tem sim. Assim como todos falam sobre a maçã é bom para a voz. A maçã é bom para a voz, mas se eu utilizar só a maçã, não vai adiantar nada. Não adianta ter uma vida vocal totalmente errada e usar só a maçã. Então,
Tem alguns que atrapalham, assim, como o café. O café, ele dá bastante refluxo. Bebidas gaseificadas também, elas aumentam o refluxo. É importante que antes da gente utilizar a voz profissionalmente, ou perto do período de utilizar a voz profissionalmente, não façamos uso desse tipo de substância, que vai fazer com que piore a minha questão vocal. Assim como alimentos que têm leite e chocolate. Por quê? Porque eles aumentam a questão do muco. O muco ficando mais espesso, eu vou ter tosse, pigarro e desconfortos vocais. Isso não é interessante para o meu momento de fala. A gente falou de hábitos, de alimentação, e agora a gente precisa tocar num ponto muito importante, que é o uso do cigarro eletrônico, que tem se tornado cada vez mais comum, não só entre os jovens, mas também entre os adultos, né? Exatamente. E o que ocorre? Ali, ele vai passar justamente na região de prega vocal. Quando eu bebo uma água, ela não passa na região de prega vocal, mas eu faço a hidratação do meu corpo por inteiro. Para eu fazer uma hidratação de maneira direta, eu tenho que usar o nebulizador, porque aí sim ele passa em região de prega vocal. O uso do cigarro eletrônico é justamente isso que ocorre. Ele vai passar na região de prega vocal, vai deixar aquela região toda edemaciada, mais sensível, possibilitando que ocorra alguma lesão mais facilmente. Sem falar que o uso contínuo de qualquer tipo de cigarro, de qualquer tipo de substância desse tipo, associado também ao uso de álcool, vão trazer uma outra patologia, que é o edema de Reich, que esse sim pode evoluir para um câncer. Tá aí. Nós conversamos com a doutora Virgínia, agradecer e voltar a deixar claro, né? Não é para cuidar da voz só hoje, é para cuidar todos os dias. Continuamente. E por isso, inclusive, até vim com a camisa toda especial que tem falando aqui, fono, aquecimento, desaquecimento, e assim a gente vai ter voz. Se o intuito é ter voz, a gente precisa fazer esses cuidados todos os dias. Ô Raquel, você aprendeu tudo direitinho com a doutora Virgínia? Aprendi sim, Renata. Inclusive, quero falar que a doutora Virgínia também, né, é minha médica, gente. Eu sou paciente dela, né? Várias vezes já aconteceu, Renato. Assim, pelo menos hoje, 2 vezes no ano, eu fico rouca. Do nada, eu fico rouca. Na verdade, não é bem do nada, né? São esses hábitos aí, esses maus hábitos que ela falou. Tomar muito café, né? Não tá se hidratando muito bem. E aí, quando eu já tomei todo tipo de remédio, não dá certo, eu corro nela, ela sempre me dá um help quando chega lá. E aí, a gente faz laser, né? Ela faz algumas manobras e realmente é importante cuidar da nossa voz, que é diferente, inclusive, da fala, né? Fala, da forma como a gente fala, é diferente da nossa voz, do som que sai. Mas é importante, nesse dia de hoje, você levar em consideração aí todas essas informações do que pode ou não fazer. Cigarro eletrônico, né, galera? Ficar atento aí, porque não é só quem trabalha com a voz como cantor, apresentador, mas, né, é o nosso meio de comunicação. Doutora Virgínia, ó, obrigada, viu? E é claro que a gente vai, né, Renato? Nós dois aqui vamos levar à risca aí essas recomendações. Olha aí, esse foi o Canal Saúde.